Olá, boa noite a todo mundo que está chegando aí na nossa live de hoje com a comunidade das Sementes do Verbo. Eles já estão aqui online e já estão iniciando o vídeo para iniciarmos a nossa partilha sobre a vida consagrada. Nessa semana que é dedicada à vida consagrada, e hoje a irmã Maria Gorete, da comunidade Semente do Verbo, nos dá essa alegria de estar aqui conosco, partilhando um pouco sobre o que é a vida religiosa consagrada e também quem são a comunidade Semente do Verbo, onde há vários estados de vida, várias formas de se consagrar a Deus. Deus que nos chama a cada um de maneira individual e também a riqueza da igreja. E eu acho que a comunidade Semente do Verbo tem essa riqueza de representar aí vários tipos de vocação. Seja bem-vinda, irmão, boa noite. Olá, boa noite. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu sou a irmã Maria Gorete, da comunidade Sementes do Verbo, e para mim é uma grande alegria estar aqui convosco, nessa noite, onde nós podemos partilhar um pouquinho e falar também, da graça de Deus nas nossas vidas. Então, como a irmã disse, eu faço parte de uma comunidade nova, chamada Comunidade Sementes do Verbo, que nasceu em Palmas, Tocantins, no ano de 2004. Nós completamos 17 anos de missão. É um carisma que vem saciar a sede de muitos povos. Nós já estamos presentes em alguns países, e também nos e dá a essência que é essa beleza de Deus, no sentido mais profundo das almas, dos jovens, das crianças, dos casais, dos mais velhos, é para todos, é para a vida do mundo. E nosso carisma, ele é baseado na palavra de Deus, e estamos nessas duas dimensões, contemplativos e missionários, Nós temos toda a nossa vida de oração ao longo do dia, com Santa Missa diária, a ação eucarística todos os dias, a palavra de Deus através da Lexio Divina, percurso bíblico, formações bíblicas e também, ao mesmo tempo, saímos em missão para justamente levar aquilo que nós contemplamos, aos outros. Essa é a graça da missão, É o que diz São João, O que vi, o que ouvi, que eu toquei, eu anuncio. E isso está baseado no nosso carisma, Sementes do Verbo, que é a palavra de Deus. Os nossos fundadores é um casal, que é o diácono Jorge e Maria da sua vocação. Temos também as famílias, que se consagram à nova evangelização. E temos também a graça de termos a nossa formadora geral, a irmã Maria Sara, que é a nossa responsável da vida consagrada. Então, é um pouco do nosso carisma. Eu não sei se a irmã quer falar alguma coisa ou eu já posso poder partilhar um pouco também, da minha história vocacional. A senhora pode ficar bem à vontade e contar pra gente como a senhora descobriu, de onde a senhora é, de onde a senhora vem, como conheceu a comunidade até se consagrar a Deus, vivendo esse carisma específico da comunidade Semente do Verbo. Então, eu sou natural do Tocantins, uma cidade chamada Monte do Carmo, Tocantins. E eu conheci a comunidade Sementes do Verbo desde criança, Então,
na minha terra, na minha cidade, sempre tinha um encontro na época na época do carnaval, em que os jovens se retiravam para viver um tempo de retiro, e a comunidade Sementes do Verbo sempre esteve presente, né, nesse evento. Então eu me lembro, né, quando eu tinha meus 12 anos, que eu via as irmãs indo, pregando, falando do amor de Deus, né, a graça da palavra, desse encontro pessoal com Cristo. E de certa forma isso guardou, né, dentro de mim, na minha alma. E somente depois de algum tempo é que eu pude começar a dar passos na vocação. Então, desde muito jovem, mesmo criança, eu tinha esse desejo de me consagrar a Jesus, mas eu não vivia numa cidade do interior, nunca ouvi falar, né, de comunidade ou de congregação, mas eu guardava esse desejo dentro de mim, né? Era um desejo bem particular de consagrar toda a minha vida a Jesus. Então, como uma jovem normal, né, eu comecei a ingressar na faculdade, então eu fiz a faculdade de enfermagem e entrei nesse mundo de universidade em que eu tentava buscar a sede que eu tinha no coração, né? Então, mesmo com uma vida de paróquia, né, mas aquilo para mim ainda não bastava, né? Era muito pouco. Então, quando eu estava faltando 2 anos para acabar a minha faculdade, eu encontrei a comunidade, né, outra vez, né, nesse encontro, onde eu organizava, era responsável pelos jovens e organizava esse evento. E eu pude encontrar a comunidade, e a comunidade me proporcionou, me disse que teria algo que poderia me ajudar a saciar essa sede, que é somente Deus, mas com pontes, né? Porque nós precisamos de pontes para chegar ao ponto ápice onde nossa sede é saciada. Então, a comunidade me proporcionou a graça do ano sabático. Em meio a todo aquele mundo universitário, eu não poderia parar a minha universidade para poder fazer esse tempo da graça. Então, o ano sabático, o que é o ano sabático, né? São 9 meses em que nós passamos na comunidade, no seio da comunidade, e a comunidade nos proporciona percurso bíblico de Gênesis a Apocalipse, depois nós temos formação antropológica, nós temos a vida missionária, nós temos a vida humana, né, nos serviços, a vida de Nazaré, os serviços de cada dia, e esse contato com a palavra de Deus todos os dias, né, a Santa Missa, tudo que a comunidade vive, né, nós que entramos para fazer essa graça do ano sabático vivemos juntos. Então foi essa experiência e eu tive que esperar 2 anos para poder dar esse passo, né? Porque eu não poderia interromper a faculdade. Então eu esperei esses 2 anos. Foi 2 anos de muitas provações, né? Em que muitas coisas vieram para que eu desistisse desse chamado, né? Mas a certeza, como uma jovem normal, né, é que Deus me chamava. Deus me chamava a algo. Às vezes eu pensava que eu era até uma jovem anormal, né? Porque eu não tinha os mesmos desejos que os outros, né? Os outros tinham desejos de, bom, construir uma família, de ser rico, de ter uma casa, um carro, de se divertir. E meu desejo era totalmente ao contrário. Nada disso saciava, né, aquilo que eu buscava profundamente, né? E eu carrego muito isso, que o jovem, ele deseja viver algo profundo, né? Não é algo assim que, é superficial, é belo, Não, é profundo, é algo que é constante, que deve perdurar. Então eu esperei esses 2 anos, né? A minha família não concordou muito, né? Porque eu estava prestes a me formar, então já tinha um emprego para mim, já, né, todo esse ideal, né, cristão já existia, mesmo a minha família já carregava isso para mim. Mas dentro de mim havia essa certeza de que nada disso, que faculdade, tudo isso de ter uma casa, nada disso me saciava. Então, eu fui até o fim, né, carreguei essa fidelidade do sim, fui até o fim. Então, depois de 2 anos, eu pude fazer essa experiência do ano sabático.
Eu cheguei no ano sabático, né, pensando assim, eu estou aqui para descobrir algo. Irmã, vou interromper só um pouquinho, porque a senhora ficou sem áudio. Então, gente, a irmã teve um probleminha com a internet, mas já já ela está retornando nessa partilha sobre a vida religiosa consagrada. E acredito que tudo que ela falou até então, né, foi muito profundo. A gente pode ir vendo como Deus chama a cada um. E isso é muito edificante para nós. Só mais um instante que eu estou fazendo aqui a conexão com ela novamente e já já ela retorna. Ela está entrando novamente. Olá, pedimos desculpa, tivemos um probleminha Nada. técnico. A tecnologia dá essas surpresas pra gente, né? Aqui também Sim, tá sim, é chovendo. verdade. Aí eu fiquei, ai meu Deus, a internet. Mas pode continuar, irmã. Pronto, então como eu estava dizendo, né, eu entrei nessa escola, né, de vida, foram esses 9 meses, que foram essenciais para a descoberta da minha vocação. É verdade que eu já carregava alguns traços dentro de mim, algumas certezas, mas ao mesmo tempo inseguras, né, por não saber se realmente era aquilo que Deus queria de mim. Mas a pedagogia de Deus comigo foi muito simples, né? Então, durante esses 9 meses eu mergulhei de verdade, né, nessa graça da adoração pessoal, de me encontrar pessoalmente com Cristo, né? Então foi através de uma adoração em que Jesus confirmava esse chamado à vida consagrada, né? Onde ele me chamava a deixar tudo, né, para receber o tudo que é ele próprio. E também foi através do profeta Oséias, que é um profeta que eu rezo muito com ele, em que ele dizia, né, eu te despojarei a mim para sempre, né, na ternura, no amor, e conhecereis o amor, conhecereis a verdade. Então foi um pouco essa palavra que flechou o meu coração, né? Então por isso que é muito importante a graça da palavra de Deus nas nossas vidas, né? Deus ele fala, né, através da palavra, através de uma pessoa inspirada.
Então, você jovem também que buscam essa certeza, né, de que Deus existe, de que Deus vai te dar algo, seu lugar na igreja, né? Busque a palavra, porque a palavra de Deus ela é muito real e concreta, né? Então, eu dou muito graças a Deus por essa palavra que me ajudou a descobrir o meu lugar na igreja, né? E, sobretudo, o meu lugar no coração de Deus. E então eu pude dizer sim a essa vocação. Para mim já não havia dúvidas, não era uma pessoa concreta que me chamava a dar a minha vida, né? Mas era o próprio Jesus Cristo. E depois, quando eu disse sim, eu entrei nessa aventura, né? Da vida missionária, da preparação para os primeiros passos da vida consagrada, né? Porque na nossa comunidade nós vivemos uns passos antes de trabalhar literalmente a vida consagrada. Então, nós trabalhamos primeiro a vida comunitária, né? O carisma, a descoberta do nosso carisma, porque é uma riqueza, né? Descobrir primeiramente o carisma, que é como essa pedra fundamental para edificar a nossa vocação, né? Então, passei 2 anos, 3 anos na descoberta do carisma. Então, depois é que eu pude me ingressar na vida consagrada, né? Fazendo o primeiro passo da anunciação, onde eu anuncio aquilo que Deus quer para mim e entro nessa expectativa, né, da boa nova, né, de dizer sim, é isso que eu quero, né, é isso que Deus me chama a viver. E depois eu vivi a experiência do noviciado, onde nós recebemos o pré-hábito, né, onde diz eu estou quase, mas ainda não estou lá, né? Então, onde nós trabalhamos a formação bem intensa, né, de como ser consagrada, de como doar o seu sim para sempre, de como se comportar, então também na vida humana, né? E no meio de tudo isso também eu fui enviada em missão na Europa, né? Então eu estive quase 3 anos na missão em Portugal, onde eu pude também dar esses primeiros passos na vida consagrada, né? Vivendo a experiência de trabalhar com pessoas idosas e também com crianças, com jovens, né? De dar essa alegria daquilo que eu estou descobrindo, né? Porque o caminho de Deus é uma descoberta, né? E quando eu descubro, eu quero que muitos outros também descubram essa graça, né? Então foi essa experiência. Então, no ano de 2019, eu recebi o hábito, né? Foi uma celebração muito bela, foi uma abadia do século XII, né? Foi na Bélgica, onde nós temos uma casa de missão. Então foi uma grande graça para mim, né? Porque foi essa experiência, porque, como vocês sabem, a Europa é um pouco adormecida na questão da fé. E ter a presença de consagrados jovens que usam hábito é uma coisa assim super real, né? Super irreal, porque é como se não existisse. Então, os consagrados são já velhinhos, né? Então, quando eles nos veem, né, a graça da consagrada jovem, né, que dá alegria, que dá a vida, né, é motivos de festa, é motivos de se alegrar. Então, eu tive a oportunidade, junto com os meus irmãos que se preparavam comigo no noviciado, né, de receber o hábito na abadia do século XII, né, dos irmãos premostatenses, né, de São Norberto. Então, foi uma grande, grande graça, né? E nesse dia, a gente entra nessa experiência de se deixar abandonar, né, de dizer sim a Deus e de dizer sim, Senhor, eu quero ser obediente, eu quero ser pobre, eu quero ser casta, né? E é para sempre. Então, naquele dia, né, onde eu era revestida do hábito, porque essa graça não sou eu que me revisto, é outra pessoa, no caso são os nossos fundadores. Nós somos revestidos do hábito e nós abrimos os braços, né, e deixamos que o Senhor se faça em nós, né? Nos abandonamos e o Senhor se faça em nós. Então, a experiência de entrar na vida religiosa é justamente isso. A partir desse momento não sou mais eu que vivo, né? Como diz São Paulo. É o Cristo que habita em mim e que os outros devem ver o Cristo que está em mim. Então, nesse dia, né, em que nós somos revestidos do hábito, é uma grande graça, né? Que às vezes a gente nem acredita que isso está acontecendo, né? Então, é uma experiência muito forte.
E na nossa comunidade, nós, quando recebemos o hábito, nós também recebemos um nome novo, né? Esse nome novo representa o meu ministério. Significa que naquele momento a pessoa velha ela morre, né? E agora nasce uma nova pessoa, né? É como diz também a história da vocação de Abraão, né? A partir de agora Deus dizia: você não se chamará mais, né, Abraão, mas sim Abrão, né? Significa que fez uma mudança. Então, conosco também acontece o mesmo, né? Então, foi nesse dia que eu recebi esse novo nome do meu ministério, né, que foi Irmã Maria Gorete. Então, é os nossos fundadores que reza conosco, né, para descobrir juntos o ministério que cada um carrega, né? Então, para mim é uma grande graça porque a Santa Maria Gorete foi a santa que me acompanhou e que me acompanha agora no meu ministério de vida consagrada e religiosa, né? Então, para mim, ser consagrada é deixar aquilo que eu sou, né? Eu não sou consagrada para mim, eu sou consagrada para os outros, né? E na juventude, né? Porque quando eu recebi o hábito, eu tinha 26 anos, né? Agora, hoje eu tenho 28 anos, ainda sou jovem, Com porque a certeza. juventude depende do seu estado de espírito, né? Do seu estado de Uhum. graça. Então, a pedagogia de Deus, né, na minha vida, eu não digo que foi assim nada muito precipitado, não foi assim nada que se tardou, mas foi no momento certo, né? Foi no momento em que Deus quis que fosse, né? E por isso eu sou feliz, né, de dar esse sim e de testemunhar, né, essa alegria. E quando nós damos esse sim, tudo se transforma. Né? Os nossos familiares, até mesmo nós próprios, né, nós nos transformamos, porque é uma exigência, ser consagrado é uma exigência, né? É mostrar a alegria do céu, né? E o Papa Francisco diz, onde há consagrado, há alegria, né? Então essa alegria não pode vir de mim mesma, né? Essa alegria vem do céu, é a Jerusalém Celeste que nos espera, né? Então nós consagrados vivemos aquilo hoje aqui na Terra, aquilo que todos nós iremos viver um dia no céu, né? Que é essa castidade, a pureza, a obediência, a pobreza. Todos nós seremos assim um dia no céu. Então, sou muito feliz de ser consagrada e eu não, como jovem, não digo que eu perdi a minha juventude ou eu sou frustrada, não. Pelo contrário, eu sou feliz e encontrei o meu lugar na igreja, né? E através do nosso carisma Sementes do Verbo, onde eu posso dar o meu sim à vida consagrada, mas também o amor à igreja, amor aos irmãos. E recentemente, né, eu cheguei da missão da África. Então, eu passei da missão da Europa para a missão da África. Nós fazíamos missão na República dos Camarões, né, bem na parte central da África, onde tinha vários desafios, né, um novo continente, uma nova cultura, uma nova língua. Então, ser missionário, ser consagrado, é estar disposto a deixar tudo, as minhas vontades, os meus desejos, para entrar na necessidade da missão, na necessidade da comunidade, na necessidade da igreja. Então, para mim, foi um grande desafio, né? Porque, como todos sabem, é um continente bem pobre, né? Onde há muitas fragilidades, mesmo a nível da fé, né? Então, graças a Deus, os católicos ainda são uma grande maioria, mas vemos também, entramos nesse contexto, né? De muitos muçulmanos, né? De muitas seitas, de muitas coisas em que o povo fica dividido. Então, quando nós encontramos esse desafio na missão, nós devemos nos lançar, né, para tentar como fazer para ajudar este povo, né? E o trabalho do missionário é como uma pesca de anzol, né? É aos poucos, porque esse sim será, né, a verdadeira pesca, o verdadeiro lançar as sementes. Então, para mim foi uma grande alegria. Eu tive lá quase 2 anos de missão, onde eu tive que me lançar para aprender uma nova língua, né? Então eu estava na parte em que falava o francês. Então, o ser missionário é isso, até mesmo esquecer às vezes sua própria língua. Às vezes a gente
se mergulha, né? Mergulha para aprender uma nova língua, que às vezes você até esquece a sua língua materna. Então, ser missionário é isso, né? Às vezes até esquecer aquilo que já está com você, que nasce com você. É deixar a sua terra, né? E estar pronto para onde o Senhor vai indicar, onde o Senhor vai chamar. E lá nós trabalhávamos muito com os jovens, né? Jovens que vinham também para nossa casa para viver a experiência do ano sabático. E para mim foi muito importante porque formar jovens que entram, que vêm viver no meio de nós e que não conhecem nada de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, ou que está misturado com muitas teorias, né? Com muitas frações que o mundo traz, né? E nós devemos estar centrado numa única coisa, né? Que é a verdade. E a verdade é o próprio Cristo, né? Que vem através da palavra de Deus. Então, eu tenho uma grande graça de poder ter vivido nessa missão, mesmo às vezes não dominando muito a língua, mas a necessidade de falar de Deus, de dizer que Deus é a verdade, né? É bem maior do que as próprias dificuldades pessoais, né? E também nós trabalhávamos muito com os pobres, né? Nessa necessidade. Nós tínhamos um projeto chamado Famílias de Betânia, onde nós acolhíamos famílias que não tinham necessidade básica, né? E o mais importante é porque não tinha bem o bem espiritual, né? Bom, as necessidades materiais, isso a gente dava uma coisa, passava, mas o mais importante era aquilo que era espiritual, né? E a nossa missão era apoiar essas famílias nesses dois sentidos, né? O espiritual e o material. E para mim, como missionária, foi uma grande experiência, né? Porque lá, às vezes, quase sempre, faltava tudo, até as necessidades básicas, né? Como água, energia. Às vezes, nós passávamos vários meses sem ter água. E também aquilo que é humano, frágil, nós ficávamos muito doentes, né? Devido a todas as doenças, porque devido ao estado econômico do continente, do país, havia muitas doenças, né, como tifóide, como malária. Então, nós missionários também passávamos por isso. E para nós não era de guardar para nós, porque eu estou doente, eu não vou dar na missão, mas era o contrário. Mesmo doente, eu tenho que dar, eu tenho que formar, porque aquelas almas que estão ali precisam, né? Elas precisam que eu fale de Deus, elas precisam que eu explique aquele livro bíblico, elas precisam. Então, a experiência de ser missionária na África foi esse sentido de que eu não posso guardar nada para mim, mas eu tenho que dar ao outro que está à minha frente e que precisa de mim, né? Então, essa experiência na África foi muito importante na minha vida consagrada, né? De dar esse passo na firmeza de que Deus está lá todos os momentos, né? E ao mesmo tempo da alegria de que o nosso carisma, né, ajuda a saciar a sede do povo, né? Não através de nós mesmos, mas do carisma que vem do próprio Deus, do Espírito Santo, né? Nosso carisma através da liturgia. Então, o povo africano, eles buscam ver, né, essa beleza na liturgia, essa proximidade com a palavra de Deus, né? Muitas das vezes nem compreendendo, né? Mas eles buscam e têm uma sede de ser próximo, né? Só de ver o consagrado, só de ver o sacerdote, eles já mostram esse desejo, né, de querer ser de Deus. Então, foi uma grande experiência para mim na minha vida consagrada, que vou carregar, né, por toda a minha vida, né, como esse degrau para a santidade. Então, é um pouco isso, o meu caminho vocacional. Espero que ter ajudado. E o que eu posso dizer é que eu sou muito feliz. Não me arrependo de não ter seguido uma vida profissional, né, porque hoje mesmo sendo consagrada, eu ainda sou enfermeira, né, tenho a formação de enfermagem e eu posso dar isso hoje na missão, né? Então, eu estive na África
pude ajudar muitos, né? Que lá a saúde é muito precária, né? Eu tô em uma outra casa, há sempre um irmão que necessita. Então, a minha alegria é saber que aquilo que eu recebi, mesmo que era meu projeto, meu ideal, né? Hoje, como consagrada, eu posso dar, doar, né, para o meu irmão, para aquele que está ao lado, né, para aquele que é mais fraco, né, e por isso eu sou feliz, né, isso eu não carrego aquele peso, hoje eu não estou trabalhando no hospital, não estou, mas eu carrego a alegria de que aonde eu estiver, Deus vai se fazer, Deus vai me dar um paciente, Deus vai me dar um irmão que necessita, né, e a alegria da vida consagrada é isso, é dar tudo para sempre sem reserva. E eu peço a Deus que me dê essa graça de ser fiel, né, até o fim, né? Todos os dias é a minha oração. Senhor, dai-me a graça de ser fiel, de ser constante, de ser perseverante nesse chamado que eu não merecia, né? Porque a vida consagrada é algo que é santo, que vem de Deus, que nós, com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, às vezes pensamos que somos indignos, né? Mas Deus nos chama para nos tornar dignos, né? Dignos da santidade. Então, a vida consagrada não é impossível, né? Não é só para aqueles que já nasceu com o desejo de ser consagrado ou porque quer ser consagrado, mas é para todos, né? Só basta você perguntar ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Né? E o Senhor vai te dar a resposta, assim como eu, que tinha muitas, muitas sedes, né? Que um dia me deixei conduzir, me deixei ser tocada por Deus através da sua palavra. E hoje eu sou muito feliz. E essa sede, né, que eu tinha é muito completa no meu coração, porque eu sei que só Deus basta, né? Só Deus basta. Então essa é a minha alegria. Que bom, irmã. Fico muito feliz em conhecê-la e escutar o testemunho da senhora. E a senhora vai contando assim, e a alegria é nítida, assim, né? É uma coisa. A senhora tem uma empolgação de falar, né? A sua história vocacional, a sua entrega, a sua trajetória. Então a gente vê que verdadeiramente muitos falam, né, que vocação acertada é uma vida feliz e a senhora, graças a Deus, transparece isso pra gente. E uma coisa assim que eu achei bem interessante e que muitas vezes algumas vocacionadas que assistem também, né, às vezes elas não assistem agora, mas depois, quando a gente salva, elas acabam assistindo, essa questão da espera, né, 2 anos de espera até ir para terminar a faculdade para poder se entregar, porque às vezes também o jovem ele é muito, a gente quer fazer logo, né? Sentir o chamado, às vezes ele dá aquele medo, será? Aí não, é isso mesmo, eu quero ir. Ai, mas agora tem que acabar a faculdade. Aí são 2 anos para poder, né? E a gente percebe aí também que quando Deus chama, ele não volta atrás no chamado, né? Se Deus chamou, então, independente do tempo da espera, a vocação ela continua viva, né? E hoje, como também a senhora falou, eu posso servir a Deus na capacidade que Ele me deu, né? Ele deu para a senhora essa capacidade do cuidado com o outro, do cuidado com o enfermo. E hoje a senhora pode servir na sua consagração, né? E se a senhora não tivesse terminado, né? Não teria, né, agora essa possibilidade de ajudar aí nesse sentido. É muito importante vivermos cada etapa, né? Hoje eu tenho consciência do tempo que me foi dado, né? Porque na época, quando me foi pedido de esperar esses 2 anos, eu como jovem, assim, né? Com aquela empolgação, eu queria deixar tudo, queria enfrentar os meus pais para dizer, não quero mais, vou fechar a faculdade. E Deus, ele utiliza, né, de pessoas, né, que são canais. E eu me recordo que uma irmã, ela me disse que era a irmã que estava me acompanhando na época, porque é muito importante nesse caminho vocacional termos pessoas que nos acompanham, né, que rezam conosco, que já são experientes, que já viveram esse processo, que podem nos ajudar. Então foi muito sábia a palavra dessa irmã naquele momento, né? Ela me dizia assim:
Você deve esperar, porque você nunca sabe o que é que vai acontecer depois. Você nunca sabe o que Deus vai trabalhar contigo durante esses 9 meses. E talvez, se você interrompe agora, talvez isso pode prejudicar que você possa dar um sim mais tarde. E para mim foi muito claro, né? Porque eu queria fazer esse caminho, mas ao mesmo tempo eu não queria estar presa, não queria estar com dívidas, né? Porque no caminho com Deus é muito importante você estar livre, né? Para poder você dar sim. E foi essa espera de finalizar uma etapa para entrar em outra etapa que me ajudou a dar um sim verdadeiro. Porque se eu tivesse parado no meio do caminho, talvez eu não poderia dar o sim que eu dei naquele dia, né? Hoje, o que eu dei hoje. Então é muito importante passar pelas etapas, né? E mesmo para entrar na vida consagrada, né? Eu tive que esperar alguns anos. Então, quando você carrega aquele desejo, né? Às vezes você diz, mas se a graça passar, né? Mas a graça não passa. E tem uma frase que eu rezo muito, que é da leitura patrística do dia de Santa Maria Madalena, né? Que diz que Madalena esperou, né? Esperou pelo Senhor, né? E o padre, que é São Gregório Magno, ele diz: os desejos autênticos eles vão crescendo com a demora. Se eles se antecipam, é porque não são autênticos, né? Então, se eu desejo, eu espero, eu cresço, eu amadureço, é porque um dia eu posso dar um sim maduro ao Senhor, né? E o jovem é muito importante passar por esse caminho de espera e etapa. É porque muitas das vezes o jovem quer avançar, quer antecipar demais, depois lá na frente ele se dá conta que não era aquilo, que é muito exigente e depois abandona tudo, né? E a vida consagrada é muito importante passar por essas etapas, né? Os desejos, eles devem crescer, né, à medida que eu cresço junto com eles. Porque se eles param, é porque não são autênticos, né? Então, é muito importante viver essas etapas, né, na vida religiosa e também todos os engajamentos que nós vamos fazer nas nossas vidas, mesmo no matrimônio, né? Então, é muito importante. E hoje, irmã, hoje a senhora está em qual missão aí? Voltou da África, mas está num período ainda espera, né? Voltei, agora vamos ver para onde eu vou. Ou já foi? Já chegou indo? Então, estou vivendo ainda esse período, né, de entrar nesse abandono, né, na confiança de Deus, enquanto os responsáveis rezam, né, para saber para qual missão será necessário a minha missão, né? Então, estou ainda nessa espera, nessa alegria de espera, não é, de saber o que Deus espera. Mas no momento eu estou aqui na missão na Casa do Rio, né, também vivendo esse tempo aqui com os irmãos, né, nessa alegria do dom, até o momento em que o Senhor vai me enviar para alguma missão ou eu vou permanecer, não sei, só está nas mãos de Deus, né? É a graça de ser missionário, de ser consagrado, é confiar, né? Não é fazer meus planos, eu quero estar ali, eu quero ir para ali, mas é de confiar e esperar. Então, no momento eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? E depois Deus vai fazer a obra, Deus vai enviar. Já está fazendo, né? E depois ele só vai mostrando, mas a obra com certeza ele já está em andamento, Ah, sim, né? sim. Acho que bom, irmã. Eu agradeço muito mesmo a disponibilidade da senhora de ter parado aí na comunidade, em meus compromissos próprios da comunidade, para estar aqui partilhando conosco. E foi muito belo. Assim, eu fiquei edificada de verdade com o testemunho da senhora. Eu também, enquanto consagrada. A senhora se consagrou tem 2 anos, não é isso? Sim, tenho 2 anos. Então, eu também tenho 2 anos que eu me consagrei, no ano de 2019, emiti os meus primeiros votos, e fiquei edificada de verdade com o testemunho da senhora, com esse abandono, um abandono feliz, um abandono alegre. A senhora que já passou aí por vários lugares do mundo, inclusive, né? Esteve tanto tempo distante da terra natal, isso também
tem essa vida missionária, tem essa saudade, né, de estar. O ser humano, é próprio do ser humano, sente saudades ali da terra, de pessoas falando o mesmo idioma, por mais que às vezes esqueça, né, do idioma. Mas quando a gente está inteiro naquilo que a gente faz, tudo torna-se secundário, né? E a senhora, nas palavras aí, mostra que a senhora sempre esteve inteira em cada missão que a senhora esteve, né? Então, isso também me edifica, poder partilhar com a senhora. A gente aí que tem um tempo parecido, né, de consagradas. Então, que Deus conserve, né? Conserve no coração essa disponibilidade, que cresça cada vez mais, né? A comunidade tem um carisma muito bonito, um trabalho muito bonito. Eu também moro no Rio e de vez em quando eu encontro com alguns irmãos, algumas irmãs da comunidade que fazem, principalmente ali perto da Lapa, né? Às vezes eu encontro ali na catedral, em alguma coisa, mas a gente sempre tem notícia do trabalho que vocês fazem ali na Lapa, junto com aqueles que necessitam do Cristo em todos os sentidos, né? Na palavra, no alimento, na companhia, no conforto. Isso é muito bonito. Ver a grandiosidade dos chamados de Deus e os carismas que ele suscita para a necessidade da Santa Igreja, né? Então, muito obrigada. Receba as nossas orações pela senhora e por toda a comunidade, por todas as irmãs, os irmãos, os leigos, consagrados, enfim, todo mundo. Contem com as nossas orações. Estamos unidos, né, na nossa consagração a Deus, cada uma vivendo um carisma específico que Deus nos chama a viver, mas o objetivo é um só, anunciar a Cristo, né? Então, nosso muito obrigada mesmo. Amém. Eu que agradeço. E deixo um recado também para os jovens, que eu sei que tem jovens que estão nos assistindo, né? De dizer que é possível você ser feliz sendo de Deus, né? Porque o mundo hoje nos oferece muitas coisas em que os jovens pensam que são livres, né? E é um tema que a nossa comunidade trabalha este ano, que é a liberdade de sermos filhos de Deus. E descobrir a sua vocação, descobrir o seu lugar na igreja é justamente ser livre, né? E muitas vezes os jovens confundem a liberdade. Pensa que ser livre é fazer o que eu quero, né? Mas a liberdade, ela requer uma responsabilidade, né? Então, eu deixo esse recado também aos jovens, né? Que estão vivendo, bom, não sei, sem saber o que Deus quer ou sem saber o que eu vou fazer, né? De entrar nessa aventura da santidade, porque muitas das vezes os jovens carregam aquilo na cabeça de que, eu só vou ser feliz se eu for, bom, ter uma profissão, se eu for ter uma casa, um carro. Então, infelizmente, é isso que o jovem carrega. Mas você também pode ser feliz encontrando a Deus, né? Encontrando a sua vocação. Sendo na vida religiosa, sendo no matrimônio santo, o que importa é você se encontrar diante de Deus, né? Então, você que tem o desejo também de descobrir mais sobre o nosso carisma, Sementes do Verbo, sobre a graça do ano sabático, que são 9 meses que é aberto para jovens, né, a partir de 18 anos, para famílias, né, para leigos, é aberto para todos, né, que queira descobrir, pode também nos contactar, né, para viver também essa experiência. E o ano sabático não é somente para a nossa comunidade. O ano sabático é para a igreja, é para outras congregações, é para missionários, né, é para a vida do mundo, né, é para todos e é para a missão da igreja. Então eu convido a cada um de vocês a também viver essa experiência de ser livre em Deus. É algo que eu desejo dizer a todos os jovens que eu encontro, que é possível ser feliz,
diante de Deus, dando a sua vida para Deus, né? Ser consagrado não é só para as pessoas mais velhas, não é só para aqueles que não querem casar, não é só para aqueles que são infelizes. Não, ser consagrado é para todos, é aqueles que querem viver essa proximidade de Deus, né? Os consagrados são os íntimos de Deus, né? Então você que quer ser íntimo de Deus, então eu convido você também a descobrir a beleza da vida consagrada, né? Seja no nosso carisma Sementes do Verbo, seja em outro carisma, né? Tudo é para a glória de Deus. Então, convido a cada um de vocês e também foi muito bom estar com cada um de vocês, poder também partilhar, né, a alegria do meu coração também de ser consagrada, de ser missionária, né, e de dizer, Senhor, vale a pena, né, vale a pena dar aquilo que tenho, aquilo que sou, né, para o reino de Deus. Ainda é pouco, né, mas eu te dou, Senhor, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, né, e por isso sou feliz e sou completa, né, a minha alegria é completa, né, já diz São João. Então, convido a cada um de vocês também. E deixo aqui também a minha oração por cada um de vocês. Obrigada também à irmã por essa oportunidade, né, de estar falando também da graça de Deus na minha vida para outros, né? Porque você testemunhar é justamente isso. Não é você falar de si, mas é falar da graça de Deus para que o outro também possa ser tocado por essa mesma graça. Então, rezo por cada um de vocês e muito obrigada pela oportunidade. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Quem sabe no Rio a gente se encontra por aí, né? No Rio de Janeiro. Quem sabe? Ficarei feliz. Deus abençoe, irmã. Amém. Abençoe cada um de vocês. Amém.